Olá, seja muito bem-vindo ao Miragem Podcast, que hoje faz a sua estreia aqui na Jovem Pan. Esse é um videocast semanal que explora tecnologia, consciência e futuros possíveis, sempre sob um olhar filosófico, prático e transformador. Vivemos uma aceleração tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica, tudo está se transformando diante dos nossos olhos. Mas no meio dessa revolução, ainda falta um espaço para pensar com profundidade. Como seguimos como seres humanos? O que não pode ser substituído? Qual é o nosso papel diante do futuro que estamos criando? O Miragem nasceu desse impulso de falar de tecnologia de um jeito mais consciente, provocador e conectado com o que realmente importa. E a cada episódio eu tenho a alegria de dividir esse espaço com dois parceiros que tornam essa jornada ainda mais rica. Tuta Neto? Prazer estar aqui novamente. Salve, Gabas. Samidana? Prazer, dia de estreia aqui, muita alegria, Miragem Podcast, pisando os pés na grade da Jovem Pan. É uma honra dividir essa jornada com vocês e hoje temos também um convidado mais do que especial. Puxa, nosso convidado de hoje é Magno Maciel. Para apresentar ele rapidamente aqui, ele é especialista em inteligência artificial e tecnologia. Ele é cofundador e CTO da Serafim Dashplan, sócio da Thermofy e diretor de mestrado internacional em inteligência artificial da Faculdade Hub do Grupo Primo. E o Magno tem um fato super interessante aqui, porque ele já integrou o grupo de pesquisa da OpenAI, que é criadora do ChatGPT, fundou o HIA e grupo de análise de IA nas fronteiras e formou mais de 100 mil profissionais em inteligência artificial na América Latina. Além disso, ele também atua como conselheiro em inteligência artificial para empresas no Brasil e no exterior. Um verdadeiro expert para nos ajudar a entender como a inteligência artificial está moldando o presente e o futuro. E, claro, para falar sobre o tão esperado lançamento do ChatGPT-5, que ocorreu no dia 7 de agosto. Magno, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra ter você aqui conosco. Muito bom, obrigado. Uma honra totalmente minha aqui de estar com vocês nesse bate-papo, junto com essas feras. E no programa de estreia, né? Que responsabilidade. Não, mas na verdade foi escolhido a dedo ter o Magno aqui nesse programa de estreia. Obviamente, a gente precisava trazer alguém que fosse um grande especialista nesse tema e que pudesse somar muito para todos os nossos ouvintes. Então, para nós, como eu disse aqui, é uma honra. Seja muito bem-vindo novamente. E eu quero saber um pouco dessa história, como é que foi ser esse participante desse grupo de pesquisa de research da OpenAI. Quando que foi isso? Me conta um pouco dessa história. Bom, isso assim, acabou sendo uma trajetória daquelas que acontece por acidente. Uma das minhas empresas, que é a Thermofy, a gente desenvolve modelos voltados à área da termografia médica. A gente começou isso aqui no Brasil e aí, pela própria natureza do negócio, que tem a ver com saúde, ou seja, a gente teve que fazer muitos ensaios clínicos, muita pesquisa, patentes, eu acabei enveredando para essa área de pesquisa em IA. E aí, conexões que movem a vida. No final de 2022, logo após o mundo ter sido redividido em AC e DC, né? Antes do ChatGPT e depois dele, acabei conhecendo algumas pessoas lá do Vale do Silício que estavam envolvidas no research team da OpenAI. Algumas pessoas não sabem, mas a OpenAI, ela nasceu como uma empresa com a finalidade de pesquisa, né? Sim. Sem fins lucrativos. Tem toda uma controvérsia em relação a isso, porque se tornou aí o big player que a gente sabe. Mas até hoje ela ainda tem uma característica de reunir pesquisadores do mundo inteiro. E aí eu tive a oportunidade de estar lá como um associate researcher, auxiliando em algumas coisas, muito modestamente. Num time muito formado por asiáticos, ter um não asiático já é bastante difícil. Mas isso você morou lá? Você ficou lá no escritório dele? Não. Quantas pessoas tem nesse o research team, na época, eles tinham 12 branches, 12 unidades separadas. Eu comecei numa unidade que estava mais envolvida nas questões de custo computacional, ou seja, da gente tentar ser mais eficiente. Mas foi curioso que ali, logo no início, né, de todo esse frenesi com IA, já começou a ter toda uma preocupação com relação a safety e alignment, ou seja, o quanto que esses modelos são seguros e alinhados. E aí eu acabei indo para isso, que foi uma vertical ali, onde a gente começou a desenvolver como é que esses modelos precisam se comportar para que eles sejam úteis para a sociedade, mas ao mesmo tempo eles sejam resistentes para a não geração de conteúdo tóxico. Imagina que a gente tem que se preocupar para que essas ferramentas não alavanquem tudo aquilo que é negativo na sociedade. E aí
Isso acabou combinando até com algo que a OpenAI usa até hoje, que eles chamam de Preparedness Framework. Basicamente é um guideline de como que a gente monitora e como a gente implementa guardrails, mecanismos para que essas ferramentas sejam seguras. Então, o grupo de pesquisa que eu acabei fundando depois, ele segue até hoje essa missão de avaliar os modelos de fronteira com relação a esses riscos que a indústria chama de riscos catastróficos. Então, pode parecer um pouco apocalíptico e ficção científica, mas a gente está falando de uma ferramenta, de uma tecnologia que transforma a sociedade e isso tem responsabilidades associadas. Então, pude ficar um tempinho ali nesse grupo, contribuindo com isso e tenho tentado levar isso adiante. Nós vamos falar bastante sobre esse aspecto de segurança. Na verdade, assim, a gente que estuda um pouco, né, a gente acaba percebendo que tinham 2 fatores que seriam fatores de extremo risco ao fazer esse deploy, né, ao fazer esse lançamento dessas ferramentas todas de inteligência artificial. O primeiro fator era você dar acesso a todo o conhecimento da web. Na hora que você dá esse acesso, as ferramentas passam a saber absolutamente tudo. E o segundo fator é que você prepara esses modelos para terem capacidade de agenciamento, de se tornarem agentic, né? Que são, ou seja, eles têm iniciativa própria, eles realizam fatos por você, eles não apenas respondem ao que você faz, mas eles têm aí quase que um livre-arbítrio para isso acontecer, né? E essas 2 coisas, que seriam os grandes guardrails, né, para você evitar que isso tomasse conta da internet com acesso a absolutamente tudo, simplesmente eles desconsideraram ao longo do desenvolvimento, né? E isso acaba por trazer vários riscos. Claro, nós vamos falar de lado positivo aqui também, mas sim, a gente ouve quase que unanimidade entre os grandes especialistas, inclusive o próprio Elon Musk, que diz que existe aí entre 10% e 20% de risco dessas ferramentas criarem um verdadeiro caos e talvez até exterminar a raça humana, né? Você fala, puxa, mas 10% não é tanta coisa assim. Quem de nós aqui entraria num avião sabendo que você tem 10 a 15% de chance aí desse avião cair? Ninguém, obviamente ninguém. E isso é algo que se fala bastante. Como é que você vê, se você fazendo parte desse tipo de pesquisa e tentando trazer um pouco mais de segurança para o modelo, como é que você vê essa história aí? Se a gente pegar o GPT-5, né, que agora é o novo modelo que a gente foi apresentado, ele é o primeiro modelo, pelo menos da OpenAI, que apresenta, segundo o System Card dele, ou seja, o documento que analisa isso, risco baixo para... alucinação. Para alucinação e para um dos fatores de riscos catastróficos, que é para ameaças biológicas. Pô, mas risco baixo ainda não é perigoso. É um risco, né? Mas foi o Ameaça primeiro que biológico. alcançou. Biológico. Aí seria o quê? Alguém mal intencionado usar o GPT para criar uma arma biológica. É isso Exatamente. ou não? Foi o primeiro Pode que exterminar a raça humana. Foi o primeiro que saiu da categoria nulo. Ou seja, você sair de risco 0 para algum risco, é o que você falou, 10, 15, 5%, você embarcaria no avião. Nesse caso, eles estão falando que é uma ferramenta que pode alavancar alguém com nível expert a desenvolver algum tipo de ameaça biológica não conhecida previamente. Quanto maior o grau de alavancagem, assim, você pegar um expert e fazê-lo criar algo nocivo, já é uma ajuda. Mas ela ainda é uma ameaça de pequeno risco. Imagina você pegar um leigo e fazê-lo ser capaz de criar uma ameaça, esse seria o nível máximo. Então, nessa escala, eles mensuram o quanto que a IA ela foi um elemento de alavanca para o desenvolvimento ou para o atalho na construção desse tipo de ameaça. Então, sim, a gente vai ter que lidar com isso enquanto sociedade, porque agora existe algo inteligente entre nós, ou algo que amplifica essa inteligência de todos nós. E aí, qual direção isso vai ser utilizado? Acho que essa é uma das grandes questões, né? Esse é um grande problema. Tem alguns pontos que eu queria trazer aqui na mesa. O primeiro, acho que foi na semana passada, o Grok, do Elon Musk, lá do X, ele teve uma ferramenta que faz imagens e vídeos que tem um conteúdo que a ferramenta chama de Spice. Moral da história, as pessoas colocavam fotos de celebridades e fazia com que essas celebridades ficassem nuas na simulação. Teve um caso com a Taylor Swift, saiu na The Verve, não sei o que lá. Engraçado, eu fiz o teste e não consegui. Você não tem o Não Spice. tem o modo Spice? Não. Você não saiu sem roupa? Não? Tentei ver Ele não por lado, ele não adivinhou. É só para quem Ele bloqueou, paga eu acho. determinada assinatura. Não é entendi. aberto. É porque o meu Grok é pago, mas eu fui testar para ver E é se só funciona. no aplicativo do Grok também, não é no computador. Beleza. Aí começou essa discussão. O que pode e o que não pode. Aí começaram a levantar o seguinte, bom,
Se o cara fizer uma imagem, primeiro, né? A primeira coisa, é o programa que é responsável ou é o cara se ele fez um uso indevido? Então, você foi lá e fez a Taylor Swift e publicou, você é o responsável por isso. Beleza. Aí começaram a extrapolar na filosofia. E se você pegar uma pessoa que faz uma imagem de uma criança nua, pedofilia. Só que o modelo deve coibir ou a pessoa... O problema é a pessoa que seria pedófila e, se ela não usar isso, outro. E mais, começaram a falar assim, não, mas talvez seja melhor que ela use crianças fictícias do que crianças reais disso. E aí, como é que você vê isso? Porque eu não tenho a menor ideia, assim, tá, o que deveria ser isso? Porque, no final, você está falando de um mundo virtual e o crime está sempre no usuário e não no programa. Essa é uma boa discussão, né? Porque facilitar crime é crime. Porque, na prática, você pegar uma imagem de uma pessoa, manipular e, eventualmente, gerar uma imagem de alguém numa situação indevida, nua, mas enfim... vamos supor que é uma imagem sintética de uma pessoa que não existe, né? Mas poderia ser algo que alguém faz no Photoshop. Claro. Mas dependeria da sua habilidade em fazer isso. Sim. A questão é que a IA, ela elimina essa Necessidade da habilidade. questão da questão técnica e você pode criar um contexto completamente sintético a fim de manipular alguém ou de persuadir alguém. Então, essa é uma zona super cinzenta, né, da gente falar de quem que é a responsabilidade. Porque se a ferramenta entrega um conteúdo imoral e ilegal, ela deveria não entregar ou a culpa é de quem pediu? Na indústria se fala muito em responsabilizar o modelo, ou seja, ele deveria ter capacidade de interpretar aquela requisição e falar, puxa, não, isso aqui não faz sentido. Isso não está alinhado com aquilo que eu fui preparado para fazer Então, e eu aí deveria ser você resistente a entregar. Aí você tem um problema que é o criador do modelo, você está dando um poder de ele falar o que é certo e o que é errado no mundo, como o dono da razão. E o segundo ponto, a própria OpenAI, um dia antes de anunciar o GPT-5, ela anunciou alguns modelos no seu computador, open source. seu computador. E aí? Então, quer dizer, me parece uma briga já perdida. Porque a pessoa que quiser, ela vai fazer no computador. Já tem modelo open source, entendeu? Se a pessoa quiser usar uma IA para fazer uma guerra biológica, a pessoa que tem isso na cabeça não vai ser a restrição online que vai impedir. E eu acho aqui, Sam, desculpa te interromper aqui, a única solução para isso, eu também já refleti sobre isso, já conversei muito sobre esse tema, volta para um tema que é extremamente complexo, que não é um resultado de curto prazo, que na verdade é o próximo tema que eu quero puxar aqui para conversar com o Magro e com todos os nossos queridos parceiros aqui do Miragem, que é a única maneira de você conseguir evitar isso é você trazer para o ser humano, ou usuário de todas essas ferramentas, mais consciência, mais valores éticos, mais valores morais, mais capacidade de discernimento do que é certo e do que não é certo, do que é bom, do que é indicado, do que não é. Claro que não é uma solução simples, não é algo de curto prazo, mas eu acho assim que se for olhar o mundo, aparentemente, hoje, a nossa sorte é que tem muito pouca gente no mal. Porque o que já existe de ferramenta disponível, que poderia acabar com o mundo num instante, é muito fácil hoje em dia com o que já existe. Então, nossa sorte tem muito pouca gente ainda do mal. Agora, a gente tem que fazer um trabalho nesse sentido, e educação, para mim, é o único caminho, a única solução. Que, aliás, já por falar nisso, eu quero puxar um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre, entrando no assunto do GPT-5, sobre o impacto que isso pode ter na área de educação para o mundo inteiro, principalmente para aquelas pessoas menos privilegiadas que não conseguem ter acesso a uma educação privada, que têm acesso a uma educação de alto nível, mas que com certeza vai poder ter acesso a ferramentas que talvez tenham um poder aí de igualar ou democratizar esse acesso à educação. So with just a simple prompt, GPT-5 created this interactive and engaging demo that I can actually play with. So I can actually change the airspeed here to see how the lift and the pressure change accordingly. I can also tweak the angle of attack to see if my plane will actually fly or crash. I hope not. Yeah. So GPT-5 can just bring any hard
core concept to life in moments. Imagine you can use this for anything that you're interested in, whether it's math, physics, chemistry, or biology. GPT-5 just makes learning so much more approachable and enjoyable. Essa foi uma demonstração, vocês devem ter assistido no lançamento, que ele fala sobre um teorema na física de Bernoulli, que ele basicamente, só não quero ser pedante aqui nem chato aqui, mas basicamente ele fala sobre a diferença de pressão dos gases dependendo da velocidade. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Quanto menor a velocidade, maior a pressão. Isso, na verdade, é um mecanismo que faz com que o avião flutue, né? Que ele possa voar. Porque se você for a parte de baixo do avião é mais longa, como o ar que entra aqui no avião, ele vai se encontrar junto, então aqui o espaço para percorrer é maior, portanto a velocidade é maior, menos pressão, acaba empurrando esse avião para cima, mais pressão, ele acaba empurrando o avião para cima para flutuar. É um conceito não tão simples de entendimento, mas com essa capacidade do GPT de ilustrar, criar ferramentas, criar vídeos, criar essas histórias, acaba ficando muito mais fácil e dificilmente você tem acesso a um recurso desse em sala de aula. E aí, a partir do momento que qualquer pessoa tem acesso a um chat GPT ou qualquer ferramenta de inteligência artificial, que hoje no GPT-5 nós estamos falando de 700 milhões de usuários no mundo, é praticamente 10% da população global tendo acesso ao GPT, fora as outras ferramentas que existem. Passa a ter acesso a um conteúdo muito mais rico, um processo metodológico, didático muito mais rico. E eu tenho certeza que nos próximos anos isso vai aprimorar absurdamente. Isso me deixa muito feliz. Porque você democratiza acesso a um excepcional professor com excepcionais recursos técnicos para poder trazer esse conhecimento. E claro, estamos falando de conhecimento técnico, acadêmico, de física, mas a gente pode estar falando também de conhecimentos de educação socioemocional, de valores, de habilidades para a vida, que eu espero com isso que a gente eleve esse grau de consciência dos seres humanos que possa utilizar essa ferramenta para algo bem do coletivo e não somente algo que pode ser totalmente destrutivo para o mundo. Como é que você vê isso, Magno? Eu, como educador, vejo isso de uma forma sensacional. E aí a gente está vendo uma demonstração de algo que só precisou de 3 ingredientes para acontecer. Basicamente, ali você tem um computador e internet. Ou seja, a facilidade de você acessar hoje a IA, porque ela é um produto, você acessa isso de uma forma muito simples. Só que o terceiro elemento você depende do conhecimento de alguém para fazer isso. Então imagina que a figura até de um professor, de um educador, ele agora tem que entender que existe um recurso como ele para ele explicar esse efeito. Você explicou muito bem aqui, viu? Ficou muito boa a sua explicação, mas certamente com aquele recurso, a gente chama de artefato, né? Muito mais interativo, muito mais visual, muito mais engajador. Poxa, um adolescente vai ver aquilo e vai ficar encantado. Mas eu preciso que o agente que leva isso para a sala de aula, ele compreenda que existe um recurso como esse, né? Assim, a gente ainda vai demorar um tempo, na minha opinião, para se desapegar daquele método clássico onde a gente carregava somente as apostilas e os cadernos na nossa mochilinha, para começar a ter experiências de aprendizado como essa, né? Assim, essa acho que é a grande transição que a gente vai ter. Como é que você vê isso, Tuta? Eu queria ouvir a tua opinião, porque, para mim, assim, eu concordo plenamente com o Magno. Assim, a ferramenta está aí, ela existe, é possível. Obviamente, quem tem um bom senso consegue entender a aplicação disso para a transformação da educação, mas principalmente num país como o Brasil, você tem as escolas não é que elas não têm recursos para ter uma internet ou um computador para cada pessoa, um tablet, seja. Muitas vezes não tem esgoto tratado, né? Como é que você vê isso aí num país como o Brasil, 200 e poucas milhões de pessoas, 82% estudando em escolas públicas, que aliás até saiu uma pesquisa recentemente das 100 melhores escolas do Brasil, 97 são privadas, são particulares e 3 são federais e militares. Você imagina, o grande universo de escolas do Brasil são escolas estaduais ou públicas de uma forma geral e nenhuma está ranqueada nas maiores 100. Apesar da verba gigante que existe educação no Brasil. Como é que você vê uma saída para isso? A saída é investimento, né? Não tem outra saída. O governo vai ter que investir para dar o mínimo. É investimento ou é gestão? Porque aí é uma coisa política, né? Eu acho que pelos dados que a gente vê, é mais um problema de gestão do que de investimento, porque se gasta bastante com educação pública, mas eu acho que o que o Magno falou é forte, assim, é educar os educadores, né? Fazer o cara começar a usar o ChatGPT para entender o potencial que ele pode se potencializar para transformar a vida desses alunos. Eu acho que nisso o brasileiro ainda está um pouco atrasado, ainda está no debate de será que eu vou perder meu emprego para AI, em vez de pensar, como é que eu vou fazer esses moleques aprenderem aqui, focar 5 minutos no meu conteúdo e aprender alguma coisa, que é um puta desafio, né? O desafio do educador é muito grande. Agora, nessa parte pública, eu acho que é mais complicado. Vai depender, acho que, de um mix de iniciativa privada com iniciativa pública para mudar o país, sabe? Botar
acesso na mão das pessoas, porque vai ficar muito atrasado um jovem que não conseguir mexer nisso, né? O lado bom é que todo jovem que eu conheço, mesmo de periferia, tem um celular, e se ele tem um celular, ele consegue acessar um chat GPT. Então ele consegue, mesmo sem a escola dar recurso, ele consegue ter o recurso ali, sei lá, não sei a partir de quantos anos, mas é difícil ver alguém que não tem um celular hoje em dia, né? É a questão interessante. Sam, eu quero te ouvir. Duas preocupações. Primeiro que, assim, eu estudei muito tempo coisas abstratas, assim, né? Então, quando você fala de matemática, é abstrata e nem sempre você consegue fazer uma visualização, porque nem sempre existe quando você fala em muitas dimensões. Claro. Às vezes, e essa é a minha preocupação, isso seja um atalho. E as coisas que eu mais levei para minha vida são as coisas que eram menos práticas, entre aspas, assim. São fundamentos que eu consegui aplicar. Outro ponto é um estudo que eu até compartilhei com o Gabas, eu não compartilhei com o Magnus, não tinha o contato dele, mas com o Tuta, que é da Universidade do Arizona. O que eles fizeram? Eles pegaram, inclusive, a OpenAI e tentaram desmembrar a cadeia de pensamento por trás da IA. O que eles viram? Que a IA não é tão boa em adaptar. Então, se eu te dou um problema e mudo um pouco um problema, então uma premissa de um modelo, alguma coisa, ela dá uma patinada. Então, ela precisa estar muito bem treinada para isso. E aí, quando você fala de descobrir coisas novas, a gente precisa, muitas vezes, mexer nessas premissas, relaxar as hipóteses. Outra coisa é a questão dos algoritmos. Até agora, os algoritmos não são abertos. A gente não sabe exatamente porque ele chega na resposta X e não na resposta Y, quando eu peço, sei lá, coisa mais boba, conte uma piada. Ele contou disso ou para outro caminho. E aí, Marcos, eu queria te perguntar o seguinte, como que você vê esse problema? Eles chamam, né, de cadeia de pensamento. Eles fizeram aí no ambiente da Data Alchemy para mostrar esses padrões. Assim, não sei se chegou a ver isso, mas eles falam, né, que os algoritmos, principalmente o treinamento deles, deveriam estar abertos ao escrutínio. Perfeito. Essa questão do chain of thought, né, que é essa sequência de pensamento, ela é uma das principais fronteiras no desenvolvimento das IAs por conta dessa reprodução da inteligência humana. Porque pensa só, para resolver questões complexas, a gente não mata de primeira, ou seja, a gente não sabe a resposta imediatamente. De uma forma intuitiva, a gente conduz uma sequência de pensamentos. Puxa, eu vou por aqui, mas aí eu cheguei em tal conclusão, daquilo eu parto para outra. Às vezes a gente faz isso muito rapidamente, às vezes a gente precisa de muito tempo para chegar nessa conclusão. Então, mimetizar esse comportamento cognitivo humano de uma forma sintética é muito complexo. Porque cada decisão nesse seu caminho para chegar numa resposta pode te levar para resultados completamente diferentes. Até porque não sabem como de fato funciona, né? E aí onde tem um efeito meio caixa preta nas IAs, que nem os laboratórios de IAs, nem os big players que estão desenvolvendo, ninguém sabe exatamente o porquê de alguns comportamentos. São algumas questões intrínsecas desses modelos que são difíceis da gente explicar e são difíceis da gente prever. Mas tem um ponto também que você comentou, que você trouxe aqui também, que a gente está vendo essas ferramentas sendo usadas para educação, mas nem tudo a gente consegue explicar, né, de uma forma lúdica, enfim, tem coisas um pouco mais abstratas. Esse é meu ponto, eu nem sei se a gente deveria. Eu nem sei se todo o processo tem que ser facilitado. Eu costumo dizer, não sei se eu já contei essa história no Mirage, acho que não, sobre o ITA. O ITA é a escola de aeronáutica, né, militar do Exército, e um lugar muito difícil de entrar. Assim, o processo é muito difícil de entrar. E muita gente sai do ITA para trabalhar no mercado financeiro, mesmo que o ITA não tenha ensinamentos ligados ao mercado financeiro. E por que isso acontece? Porque sinaliza para o mercado que uma pessoa que conseguiu entrar no ITA e conseguiu sair tem uma alta capacidade de aprendizado. O contratante, ele não espera que no mercado financeiro ele use uma solução de avião. Pelo contrário, ele sabe que não vai acontecer isso, mas ele sabe que
como o cara estudou várias coisas abstratas, ele tem um pensamento crítico, um pensamento quantitativo, um pensamento analítico, que vão ajudar na empresa dele. Então, a gente está treinando a prática ou a gente está exercitando o cara para buscar soluções? Então, eu acho que fica uma dúvida disso, né? E aí muda um pouco a escola, porque assim, muitas provas são recortes da memória, né? A grande maioria das provas são só Mas isso. eu já fiz prova de questões abertas de matemática, assim, que o cara deixava uma questão que nunca ninguém resolveu, e ele sabia que ninguém ia resolver, mas ele queria ver o que cada um faria. Raciocínio. O teu chain of thoughts, tua cadeia de pensamento. Esse acho que é o grande ponto aqui. Exato, Você me trouxe uma questão legal, porque tudo isso está em volta daquele tema de atrofia cognitiva. Então, será que se eu facilito muito o processo de aprendizado e de aplicação do conhecimento, de uma certa forma eu estou atrofiando? É uma pergunta, eu também não sei a resposta, eu não sei se o mundo sabe, mas enfim. A gente também vai ter que lidar com essa questão, né, de será que a gente está indo por um caminho do efeito calculadora, onde não é porque você tem um dispositivo que faz cálculo para você que você deixou de saber a importância e por que a matemática existe e como aplicá-la. Só que também a gente sabe que, poxa, a gente deixou de saber a tabuada ou ficar tão afiado em matemática porque a gente não precisa. Sim. Qual que vai ser a grande questão, né? Assim, o quanto que a IA ela vai nos atrofiar, porque o heavy lifting da coisa, o esforço, de fato, ela está nos auxiliando, mas o quanto eu quero deixar para lá algumas coisas, eu não quero ter algumas cargas intelectuais e talvez eu dedique o meu intelecto para outro lado. Sim. É que na educação especial a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Tudo bem, eu não quero mais avaliar o meu aluno da mesma forma, aquela prova do passado já não faz mais sentido nenhum agora. Mas eu tenho que ter garantias de fixação. Eu tenho que ter uma forma de validar aquilo que eu estou prestando em termos de quase que serviço para aquela pessoa, né? Isso vai estar difícil de avaliar. Eu vi hoje de manhã eu vi uma entrevista de duas pessoas. Uma estudava em UC Berkeley e o outro Cornell, talvez, não lembro. Era um rapaz e uma menina. Um menino. Seus 19, 20 anos, e eles estavam contando que os professores da faculdade lá nos Estados Unidos, eles davam problemas para resolver, para qualquer prova, processo avaliativo, falavam, você quer fazer com AI ou sem AI? Porque se for sem AI, o teu grau de exigência vai ser menor e nós vamos cobrar, inclusive, a tua capacidade de memória. O que você tem fixo, o que você realmente sabe. Se você optar em fazer com AI, essa questão de memória está abolida da questão, porque, obviamente, você sabe absolutamente tudo. Nós queremos entender como você utiliza e cria a partir disso. E aí, os alunos estavam dizendo que a grande maioria, obviamente, optava para fazer com AI, mesmo sendo muito mais difícil o processo avaliativo, por uma razão que eu gostei muito. O mercado de trabalho, todas as empresas exigem que eu domine AI. Então, por que eu, durante a faculdade, vou me preparar para fazer coisas que numa vida real eu não vou fazer? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, as escolas deveriam repensar esse conceito que algumas faculdades americanas já adotaram de criar coisas. Quer ver uma coisa, por exemplo, um assunto não exatamente o mesmo, mas correlato? Nesse lançamento do GPT-5, que é um dos temas desse episódio aqui, a gente viu uma demonstração, que vou até pedir para passar daqui a pouquinho, de como é possível hoje em dia você criar, inclusive, programas, inclusive de aprendizagem, e quanto que isso impacta a própria indústria. Então, solta rapidinho o vídeo lá do criando a ferramenta de ensinar francês. Try to show you that, I will actually try to build something that I would find useful, which is building a web app for my partner to learn how to speak French so that she can better communicate with my family. So here I have a prompt. I will execute it. We have a nice website. Name is Midnight in Paris. Oh, I Learn love that. together. So romantic. We also see a few tabs, flashcards, quiz, and mouse and cheese, exactly like I asked for. I will play that. So this says Le Chat, which says the cat, sorry. Le chat. Well, that's pretty good pronunciation. What does that mean? The cat. Oh. So I can reveal and check if GPT-5 is correct. It is.
O que eu acho interessante desse vídeo aqui, para demonstrar um pouco, que nessa avaliação que esses alunos estavam comentando, é justamente isso, como você cria ferramentas, como você cria soluções que podem trazer um benefício para a comunidade de uma forma geral, né? E um dado curioso sobre esse vídeo, antes do lançamento do ChatGPT-5, as ações do Duolingo, que é aquele, todo mundo deve conhecer, né, aquele programa de aprendizagem de idioma, tem a versão gratuita, então, sei lá, com centenas de milhões de usuários, tinha valorizado absurdamente porque eles estavam utilizando a inteligência artificial no processo de criação de novas aulas, novos idiomas e etc. A empresa tinha valorizado, se eu não me engano, 40%, 50% das ações. No dia do lançamento do GPT, as ações caíram 30%. Por quê? Porque o mundo começou a ver e falou, puxa, eu não preciso, de repente, ter um Duolingo, eu não preciso pagar uma assinatura de, sei lá, $10 mensais para poder ter acesso a essas ferramentas para aprender o idioma. De repente, eu crio um próprio GPT gratuito e eu consigo criar essas ferramentas. Quanto que isso, ao seu ver, Magno, não vai impactar e disruptar totalmente inúmeros mercados? Eu não estou falando somente de empregos, né? Que é uma questão constante. Será que a IA vai roubar meu emprego? Como é que vai ser essa história? Não estou falando de roubar emprego só. Eu estou falando de roubar ou destruir mercados, empresas e várias outras coisas que pode acontecer na área de educação, na área de saúde, na área de programação, na área de infraestrutura, áreas de pesquisa. Como é que você vê isso? Porque é uma questão séria que a gente vai enfrentar. Certamente já começamos a enfrentar e vamos enfrentar muito mais nos próximos anos, né? Eu falo que é o software por alfaiataria, ou seja, ele é feito sob medida para você, até porque foi você mesmo que fez. Então, a gente está alcançando um novo patamar na abstração das linguagens de programação. Então, pensa que agora, ser um desenvolvedor significa saber instruir a máquina de uma forma natural. Abstração é aquilo que a gente mede o quanto que a máquina entende um comando. Lá no começo você tinha que perfurar cartão, né? Você tinha que fazer uma instrução ali binária, física, para que a máquina te entendesse. Começou a surgir linguagem de programação, a gente começou a conversar com a máquina, mas ainda de uma forma via sintaxe, vinha linha, vinha linguagem estruturada. Era um superpoder muito restrito a quem tinha esse título de programador. E hoje você conversa com a máquina, instrui ela a fazer algo e cria aplicações de forma natural. Você escreve lá, olha, eu quero aprender francês, faça isso de uma forma gamificada, interativa, dinâmica e me entregue algo que eu posso consumir no meu celular. Ele vai te entregar aquilo que a gente viu. Então, essa habilidade de você criar ferramental próprio, tanto para estudar, para você criar algo para você mesmo, um hobby, mas aí imagina isso para as empresas, o universo que isso abre, de fato é uma disrupção que a gente está começando a entender agora. Eu falo isso com alguma dor no coração, porque gastei muitas horas da minha vida estudando programação. Mas talvez eu não tenha saudade no futuro de falar, olha que louco, a gente passou ali algumas décadas enquanto humanidade tendo que conversar com a máquina de uma forma estruturada. Olha como é que a gente fazia para criar aplicações rudimentares. Uhum. E talvez essa geração daqui para frente não vai sentir ficar muito dor. mais fácil e certamente vai possibilitar a criação de infinitas outras coisas que tem um grande potencial de melhorar a vida. A gente começou o episódio de hoje falando sobre os riscos, né, e essa tendência de talvez acontecer algo catastrófico que existe, é real. Mas ao mesmo tempo existe uma grande possibilidade também, caso o ser humano tenha essa consciência de querer pensar em algo pro bem, pro coletivo, de a gente ter um mundo infinitamente melhor do que a gente experienciou na nossa geração, que as próximas gerações podem experienciar mais. E infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente vai ficando por aqui na Jovem Pan, mas se você quiser ouvir a continuação desse episódio, ouvir a versão completa, com vários outros debates que a gente vai continuar trazendo aqui nesse episódio ainda, é só seguir o nosso canal no YouTube, o Miragem Podcast, ou nas principais plataformas de áudio que existe. E aproveita e já segue também o Miragem Podcast nas redes sociais para acompanhar todas as novidades que a gente vai trazendo todas as semanas aqui para você. Muito obrigado pela audiência. Seguimos no YouTube. O Miragem tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa especializada em criar soluções digitais sob medida, sempre com foco em inovação, performance e pessoas no centro do processo. A Fresh Codes acredita que a inteligência artificial pode ampliar o potencial humano, liberando equipes de tarefas operacionais e permitindo que elas se concentrem no que realmente faz a diferença: a estratégia, a criatividade e a tomada de decisão. Se você está pensando em tirar um projeto de tecnologia do papel ou escalar o seu negócio com inteligência, vale conhecer freshcodes.com.br. Eu queria complementar essa ideia aí do Duolingo. Assim, eu entendo o quão incrível é você ir lá, jogar um prompt muito básico e criar um app tipo Duolingo. Mas eu acho que, assim,
Isso não é a Duolingo, entendeu? Você criar uma interface bacana, interativa, cara, é a ponta do iceberg. Duolingo é uma empresa que tá aí, que deve ter uma metodologia, que tem milhões de usuários, tem um database de quem progrediu, como progrediu melhor. Isso é só uma interface interativa, assim, é fantástico, é maravilhoso, mas é onde tá um pouco a miragem aí. Eu acho que aqui vale a conotação do nosso podcast, sabe? Puta, é uma coisa maravilhosa, mas será que ela é tudo isso? Cara, um negócio não é um prompt, uma interfacezinha, é muita coisa por trás. Mas você não acha que pode evoluir e, de repente, a própria AI absorver todos esses dados, esse database, essas pesquisas, esses estudos, até com mais capacidade que pessoas... É que hoje em dia, obviamente, Duolingo não são pessoas que estão fazendo essa análise, são inteligências artificiais. Mas você não acha que isso pode ser replicado e aí aquilo democratiza e acaba sendo difícil você cobrar? Quantas coisas não foram assim, por exemplo? Não, eu acho que sim, mas eu acho que assim, vai caber a Duolingo, como em qualquer mercado livre e competitivo, ela descobrir como ela se diferencia de um cara comum. Ela vai ter que gerar experiência para o usuário, ela vai ter que se reposicionar igual todo negócio. Chega num ponto que a concorrência, a tecnologia, a infraestrutura, alguma coisa abre uma janela que você precisa se movimentar e precisa buscar um diferencial. E sempre, eu acho que sempre vai ser assim. Beleza, chegar numa ultra super inteligência, que aí quebra tudo, mas vai quebrar tanta coisa que o Duolingo vai ser o menor dos problemas. Tá bom, isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho que isso vai acontecer, hein? Eu acho que pode, assim, mas não... Eu acho que é um bom ponto que você trouxe, porque assim... Não é porque eu posso fazer exercício sozinho numa academia que talvez eu não prefira fazer isso com acompanhamento de um profissional. O hardware está lá, eu posso acessá-lo, mas fazer isso com o acompanhamento de um especialista vai me fazer encurtar o meu tempo de desenvolvimento, talvez eu me lesione menos. Então, o fator do especialista ao lado, eu acho que ele tem ainda um lugar guardado para isso. Mas e quando esse especialista for uma inteligência artificial? Principalmente no tutor de IA, por exemplo. Minha visão, eu vejo assim, as pessoas são diferentes. Talvez algumas pessoas queiram ter o Duolingo como um instrumento para me proporcionar tudo isso. E talvez o Duolingo não seja mais um aplicativo fixo que o seu é igual ao meu, que é igual ao desses milhões de usuários que eles têm. Talvez o Duolingo seja hiperpersonalizado. Ele também pode evoluir. E a estruturação de tudo isso, toda a entrega daquilo que a AI nos permite, seja feita por ele. Não sei se todo mundo vai querer ir lá e criar o seu próprio Duolingo, por mais fácil que isso seja. Então, de um lado, a gente está vendo a facilitação. Tem muitas pessoas que são adeptas a isso, são mais self-service, né? Gostam de se auto-atender. E talvez sejam pessoas que queiram ter um personal ao seu lado e falam, não, eu ainda assim quero ter alguém comigo. A entrega é diferente. Concordo. Eu acho que ainda vai ter um bom tempo que isso vai acontecer muito. E também não é muito difícil de supor que o Duolingo vai usar a IA e vai ser um Duolingo com uma IA muito mais avançada do que na totalmente criação. personalizado, individualizado. Então, assim, de novo, você vai ter o especialista em educação que antes usava alguma tecnologia conforme o Duolingo. Aí você vai ter o cara que é especialista em educação que vai usar IA. Então, a mesma coisa que acontece nos prompts, quando você tem o prompt com o uso de um profissional da área, ele consegue extrair muito mais da tecnologia. Então, eu acho que o caminho natural é você pensar nas empresas que já existem ou que vão ser criadas, mas em que você tem especialistas que vão se apoderar da IA para se impulsionar. Sim. Eu acho que aí, numa outra leva, numa outra onda, a gente vai ter os aplicativos quase autônomos. Concordo. Em que ele vai saber mais do que o especialista em educação em como educar. Acho que ainda vai ter uma transição para isso. A gente está entrando nessa área dos especialistas se apropriarem. Porque hoje a IA, ela tem muita coisa assim de foto, porque as pessoas compartilham. Mas se você pegar na área das pessoas... Até a página 2, você fazer alguma coisa razoavelmente, é ok. Mas assim, tá bom. Criar aplicativo, o Tutanete tem bastante experiência, está mexendo no Lovable, que é uma plataforma. O GPT mesmo, a gente viu que tá fazendo isso. Tem algumas outras, acho que ele também já... O Cursor, que agora fez até parte do GPT-5. O Mano. Cursor, Trace, Mano, assim, Lovable, Emergent. Eu diria que ele consegue te fazer um front-end, me corrija se eu estou errado, um front-end razoável, mas quando você começa a complicar, assim, tá, eu quero um login, que aí tem uma base, aí conecta, aí faz...
Ele vai sendo um guia, né? Ele vai te levando até lá, mas você tem que ir, você tem que abrir a API, você tem que criar conta. Não, e nem sempre é fácil. Nem Aí sempre é como que usa a fácil, entra em documentação loop. de uma API, como que usa isso, aí segurança de dados, tá? Mas Então, você melhora. A cada Eu sei, mas você vai criar semestre... criar um banco, por exemplo. Que é um negócio Não vai que, assim, quero ver quem tem coragem de criar um banco. Não, nem só banco. Acho que coisas muito mais um simples banco a do pessoa que um precisa banco. confiar, que tenha segurança de dados, que vive de reputação, ou alguma coisa tem clientes. Assim, ok, tá sendo legal, acho que vai chegar lá, mas ainda é um negócio assim, por especialista usar e combinar o background dele com o aplicativo. Ainda não é uma coisa... Aplicações missão standalone. crítica, né? Eu gosto de dar um exemplo com saúde, que aí acho que a gente se identifica muito. Porque não é porque se você vai hoje no Google e tem uma resposta, ou no ChatGPT, de estou com uma dor de cabeça, ele vai te falar, ó, toma um paracetamol, aí você vai lá na farmácia, aquele remédio que nem fica no balcão, você pega na gôndola. Mas não é porque a gente tem essa facilidade de ter algumas respostas para o dia a dia que se o meu filho tiver que ter um tratamento usando um medicamento tarja preta, eu vou fazer isso sem consultar um especialista. Hoje. Então, É sempre assim, né? Mas acho que a gente ainda tem algumas premissas de em que momentos eu quero ter um especialista, em que momento eu preciso ter isso. Você vai vender a sua empresa. Aí quem faz o contrato é o ChatGPT e você entrega 100% do seu patrimônio no contrato que ele fez, ou você vai chamar um advogado da sua confiança especial? Então, assim, acho que a gente está... Eu costumo dizer que quanto mais a IA avança, talvez o papel do especialista vai se tornando mais valioso. Híbrido, né? Hoje está híbrido. Hoje está misturado. E é o que o Sam falou, assim... É fácil você construir uma aplicação como essa, mas eu não sei se todo mundo vai lá e vai conectar banco de dados, e vai integrar a API, vai pensar no front-end. Aí quando der um bug, o que eu faço? A gente nem tem ideia pra fazer também. Não, a grande maioria das pessoas está longe. O Gabas, e acho que o Tuta sabe, eu toco piano desde pequeno, assim. Tocar piano mal é muito fácil, assim, né? Você faz 2 aulas, você toca mal. Pra tocar bem... Eu já tentei algumas aulas, não saí do zero. É difícil, e é difícil Eu sou mesmo. formado em piano clássico, pra você ter uma Mesmo ideia. Imagina assim- isso. e mesmo assim- Fica 3 anos parado, já perde. Não tem jeito. Então, quer dizer, é uma coisa assim, tá... Então, eu acho que a IA tá nesse nível, assim. Usar mal é fácil. Usar mal é fácil. Resolver problemas de forma parcial é fácil também. Concordo. Agora, você tendo as soluções robustas, ainda não tá lá, assim... Você pegar... E eu acho que vai demorar. Na minha análise, eu acho assim que para conseguir um usuário comum utilizar no máximo possível que existe essas ferramentas é algo para 2, 3 anos, no mínimo. No mínimo, eu não vejo nenhuma possibilidade hoje que existe de capacidade de aplicações para empresas, inclusive, de você revolucionar o seu business se você estiver assessorado por uma empresa especialista em utilização dessas ferramentas para o seu negócio, é Sim. gigantesco. De forma robusta. A Fresh Code, você... A Fresh Codes, que nós somos fundadores e sócios, ela vive fazendo isso. Porque você tem que adaptar, porque você precisa ter uma solução robusta. A SAMP também a gente faz isso. Tem que mergulhar no negócio, tem que entender o problema do cara. Às vezes o cara acha que o problema dele é a AI, e é o fluxo operacional, é o organograma, é o fluxograma. Tem 2 problemas da IA. O primeiro, que eu acho que todo mundo enfrenta, é assim, não, o negócio é ruim, não vai funcionar. Que tá errado. Não, isso daí o ser humano é melhor. Isso não é verdade. É o Emílio. Não, mas várias pessoas assim, não, isso. Segundo paradoxo, que a pessoa acha que vai conseguir depois que ela... Facilmente, eu boto aqui 10 Joga na mil, AI e faz. 100 mil. Assim, as empresas que tiveram sucesso com uso de AI, não estou falando nem da OpenAI, não estou falando das criadoras, estou falando que usa para resolver os problemas. Investiram, agora já tem mais de ano ou mais de anos, investiram uma boa grande dinheiro, aí você tem um cara que cuida de design, você tem um cara que cuida de segurança dos dados, você tem um cara que usa do UX, você tem clientes testados, assim, não é tão fácil. Imagine o e-commerce. O e-commerce quando chegou, demorou muitos anos para ele ser seguro, muitos anos para as pessoas começarem com hábito. Tem gente que falou que o grande boom do e-commerce foi na pandemia. Até já tinha então, 20 anos já. Porque não tinha opção também. Não, e até então as pessoas assim usavam, mas tinham receio, assim, muitas pessoas compraram pela primeira vez alguma coisa recorrente na pandemia, assim, agora eu vou mudar um hábito e vou fazer disso. Bom, então, assim... Resumindo, se você tem uma empresa e você quer trazer uma solução de inteligência artificial que de fato vai trazer um grande benefício para o seu negócio, contrata a Fresh Codes. Mas é que confiança acho que é o elemento principal, né? Você deu o exemplo agora há pouco, Gabas, do avião. É fato, assim, ninguém embarcaria no avião se tivesse uma faixa escrito em cima assim,
seja bem-vindo a um primeiro voo da história que vai contar com piloto automático. Eu não sei se eu quero ser o cara que vai inaugurar essa tecnologia. Deixa para depois. Então, vai demorar um tempo, né, para a gente estabelecer essa relação de confiança. E isso, no contexto das empresas, eu acho que é mais forte ainda, né? Então, você me deu o exemplo de um banco, assim. Pô, você vai depositar todo o seu dinheiro num banco que a aplicação, todo o software daquilo, a custódia, a liquidação, o compliance... Tudo por AI. 100% por AI, assim? Eu não sei se eu vou embarcar nesse avião tão facilmente. Agora, o que a gente vai estar falando nessa mesa daqui 10 anos? Né? Acho que é a tendência que hoje é a grande questão. A gente ainda vai sofrer com essas objeções dos nossos apegos do passado, e é natural, a gente não vai se desapegar do dia para a noite, não faz sentido. A questão é tentar imaginar como vai ser o pós-desapego, né? Como é que a gente vai estar depois, onde a gente já estiver com essa relação de confiança estabelecida. Eu tinha mais um pontinho, assim, só não querendo estender demais, mas também eu acho que existe... A gente vai ver esse primeiro exemplo de como a AI vai lidar com esse problema na questão de busca mesmo. Porque, por exemplo, modelo de site para a internet, né? A AI, ela lê os sites e ela informa as pessoas baseado nas informações do site. Mas esse site é feito por pessoas, empresas que têm contas a pagar. E a AI vai lá, pega, entrega e quebra um dos modelos mais básicos de monetização do site, que é o formato de anúncios. E aí você fala, eu acho que só nessa pequena coisinha a gente já vai ver aí mais ou menos um caminho onde ela vai ter que entregar alguma coisa, vai ter que dividir um royalty, vai ter que ter alguma coisa, porque também não é justo ela pegar tudo que todo mundo faz e só ela ganhar dinheiro com isso. Não, eu acho que um problema, você trouxe um problema para mim crítico aqui na evolução da raça humana, né? Porque o que a gente tem ouvido dizer, né? E certamente você já refletiu sobre isso, já pensou sobre isso. Mas a tendência é que, com o tempo, a evolução dos modelos, e hoje eu concordo que estamos longe disso, então ninguém está falando aqui do presente, a gente está falando de tendências que devem acontecer no futuro, e tudo indica que isso vai caminhar, não sabemos em que tempo, mas vai caminhar para uma situação em que a AI vai acabar substituindo um grande percentual dos trabalhos, do que as empresas fazem. E isso fica uma maneira que, puxa, como é que as pessoas vão ser monetizadas, né? E aí o que todo mundo fala, vamos trazer uma renda mínima universal, né? É o que mais todo mundo fala, vai ter que dar, os governos vão ter que gerar isso. Tá bom, agora me explica o seguinte, se não tem gente trabalhando, não tem gente ganhando dinheiro. Se não tem gente ganhando dinheiro, não tem gente pagando imposto. Se não tem gente pagando imposto, como é que você vai fazer para o governo bancar e dar alguma coisa para essas pessoas? Então, é um tema que a gente sempre traz aqui nos nossos episódios, porque é um problema crítico. Mas vamos dizer que a geração de riqueza e produtividade seja tão grande que, de uma certa forma, sobrem recursos para as pessoas poderem ter uma vida digna. Durante os 200 mil anos que estimas que existe ser humano na face da Terra, teve 2 fatores que a gente sempre esteve presente na nossa vida. O primeiro fator é procriação. A gente sempre viveu para deixar descendentes, né? Faz parte da seleção natural. Acho que a programação mais básica que existe em todos os animais, não só nos seres humanos, é essa questão da procriação, de gerar descendência para a espécie. O que a gente tem visto é que cada vez mais os países estão com taxas de crescimento negativas. Você precisa de 2,1 filhos por casal para você poder ter um equilíbrio populacional. Coreia 0,8, China é 1,2, o Brasil já está nesse nível, 2:1, Estados Unidos está 1,8, assim, já tem, a grande maioria dos países já tem muito menos filhos do que deveria ter para manter a população. Então esse é um ponto. Mas o principal ponto não é esse. Durante esses 200 mil anos teve uma coisa comum a todos os seres humanos e todas as espécies: sobrevivência. A gente sempre teve que lutar para conseguir qualquer coisa. Cara, olha nossas vidas. Desde que a gente nasceu, a gente luta para tudo. A gente precisa se esforçar, você precisa estudar, você tem prova, você tem que vencer a vida, você tem que conquistar um emprego, você tem que ganhar, e você quer ter uma família, você precisa botar dinheiro dentro de casa. Cara, existe essa luta. A partir do momento que, de repente, você não tem mais que trabalhar, de repente, alguma coisa te proveu o que você precisa. Cara, o que acontece com a cabeça das pessoas nessas horas? Acho que esse ponto é um ponto que talvez as pessoas... Talvez nem todo mundo esteja pensando nisso, mas é um ponto que eu sempre penso, porque eu falo, puxa, você imagina como é que o ser humano vai viver a partir do momento que ele não tem mais que lutar para a sobrevivência. Você imagina o consumo de droga, você imagina o consumo de sei lá o que pode acontecer. Você já pensou sobre isso, Magno? Como é que você vê isso, cara? Para mim esse é o grande problema. Como é que o ser humano vai aprender a viver com ele mesmo sem ter que se matar para sobreviver? Acho que essa é a questão que todo pai, toda mãe deve pensar hoje em dia, né? Sem dúvida. Como que eu crio meu filho, minha filha, num ambiente onde algumas das dificuldades já não são mais dificuldades. E eu concordo com o que você falou, assim, o ser humano ele tem que ter o estímulo do desafio.
ele tem que ter o estímulo do eu não sei se vai ser possível, eu tenho que ter esse leve incômodo para você estar motivado. E aí, qual que é o efeito da não motivação? Ou seja, ao mesmo tempo em que a IA vai permitir que a gente amplifique a descoberta científica, o encurtamento no desenvolvimento de novas tecnologias, mas o que vai levar as pessoas a quererem se dedicar a isso se a gente não tiver os devidos estímulos? Um dos maiores estímulos é o estímulo financeiro. Puxa, mas aí o próprio mecanismo, você comentou de renda básica, se você proporciona algo garantido e igualitário, o que vai fazer com que as pessoas queiram sair dessa camada? A gente entra na questão filosófica de será que o socialismo AI-based funcionaria? Pô, não funcionou nem sem IA, não sei se vai funcionar com. Hoje não deu certo isso aí, não. Até hoje não deu muito certo. Então, acho que essa é uma grande questão, né? De fato, qual vai ser a motivação do futuro? Né? Se, eventualmente, a gente vai perder algum desses fatores aí quase que existenciais. Né? Ô, Sam, como é que você vê? Você como economista, PhD em economia por Harvard, como é que você vê essa hora que não tiver necessidade da luta, do desafio, de você conquistar o seu ganha-pão? Como é que... Eu acho que o ser humano é movido a desafio e a gente cria desafios, né? Eu acho que quem estuda música, por exemplo, a gente falou, é um desafio, assim, porque, obviamente, você estudar música, a chance de ser um pianista profissional, exímio, é muito pequena. E se você começar depois dos 20, do 30 é zero. Zero. Mesmo vale para qualquer esporte que você comece. Por exemplo, depende do esporte, tênis de mesa, você começar com 10 anos, você já está velho. Assim. E muitos outros são assim. Então, eu acho que as pessoas fazem esporte não só porque querem ser o melhor do mundo. Isso. Então, desafios. Mas eu acho que uma vez que o ganha-pão, caso esteja garantido, as pessoas vão criando outros desafios. E a arte não diminuiu por conta da IA. Por exemplo, os esportes. Por que a gente vê esporte? Por que a gente vê esporte? Por que a gente vê atletismo? Você podia pôr um robô correndo muito mais rápido que qualquer ser humano. É lançamento de dados. A precisão muito maior. É basquete agora. Mas vamos ver isso aí também. Vai acontecer. Não, eu sei, mas por que a gente vê o atletismo humano? Por que a gente vê o homem mais rápido do mundo, na água? Vê o homem superando os seus limites. Exato. Indo além. E você se mas identifica, do limite dele, não é um limite da tecnologia. Com a tecnologia, a pessoa já conseguiria ir muito mais rápido na água, qualquer coisa. Então, eu acho que são outras motivações, assim. Agora, obviamente, você vai ter um ajuste de equilíbrio de preço, porque as ofertas e demandas vão mudar. Os equilíbrios. Hoje, quando uma pessoa escolhe uma profissão, ela não está pensando apenas no que ela gosta. Pelo menos a maioria pensa, isso é viável? É viável para a família que eu quero ter? Ou não pensa, né? Depois, quando tá no meio do caminho, que fala, puta, e agora? Mas eu acho que aí as pessoas vão, talvez, fazer mais o que elas gostam e menos pensando nisso, porque a relação de ganho vai ser diferente. Então, eu vejo, assim, uma mudança, mas a gente não sabe quando, como, mas, assim, o equilíbrio que temos hoje, ele vai ser rearranjado. Eu gosto muito dessa visão mesmo, porque você comentou um ponto que é uma verdade. Se você for ver o que as pessoas gostam, se você for perguntar para uma criança, né, por que você gosta mesmo tal que você quer fazer? Por mais que de criança ele até manifeste, eu queria ser, sei lá, pintor, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo e tal. Mas normalmente os pais ou a sociedade falam, não, mas isso não dá dinheiro. Né? E muitas vezes a pessoa abre mão das paixões e às vezes do próprio talento, né? Justamente para perseguir algo que dê dinheiro, né? Que dê um pouco de dinheiro, que dê uma condição de vida melhor. E talvez com essa possibilidade de um novo mundo, as pessoas vão poder seguir aquela paixão que elas têm realmente. E talvez o grande objetivo da vida seja viver. E a gente esqueceu que o objetivo da vida é viver. Sim. Eu acho que a gente, como sociedade, como raça, como ser humano, a gente esqueceu totalmente disso. Porque a hora que você tem conta para pagar, você tem um filho... Isso, você não consegue viver. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. É óbvio, você não tem muito dinheiro para botar dentro da sua casa, sustentar o seu filho, pagar suas contas, ou pagar o teu plano de saúde, ou qualquer coisa desse tipo. Você abre mão de viver por uma questão de sobreviver. E aí eu acho isso um excelente benefício que a gente pode ver no futuro, né? Porque a gente pode ser
com o advento dessas novas tecnologias e aumento de produtividade, que a gente resgate valores, por exemplo, de você poder passar mais tempo com a tua família. Quem é pai de família, mãe de família, ou de qualquer forma, todo mundo tem família, pai, mãe, quem que não gostaria de passar mais tempo com os seus entes queridos? Ainda que você não tenha uma família, mas com os teus amigos, as pessoas que você gosta. Quem não gostaria de sentar, de repente, passar uma tarde batendo um papo, conversando, ou jogar um jogo de mesa, ou jogar um esporte? Por que as pessoas não conseguem fazer? Porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Então, talvez esse resgate de o ser humano passar a ser humano e não fazedor humano, como a gente virou, seja um ponto positivo, né? Uma vez você falou uma coisa que eu gostei muito. Você disse que talvez o papel do ser humano seja entreter a si mesmo, né? Talvez seja a gente, puxa, tal a gente ser feliz, em vez de a gente achar que a vida tem que ser esse choro e ranger de dentes. Que tal a gente ser feliz? Vamos fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que dá prazer, vamos passar tempo com as pessoas queridas e vamos deixar as máquinas, a inteligência artificial, cuidado que tem que cuidar. Mas aí eu volto naquele ponto. Se a gente não tiver saúde mental, um novo grau de consciência, um aspecto de estar bem conosco mesmo, que é um grande problema hoje em dia, que as pessoas não conseguem ficar consigo mesmas, aí eu acho que pode caminhar por um caminho péssimo. Fala, Tuta. Você que foi o originário dessa frase. Eu acho que é isso, assim. Eu também penso bastante sobre isso. O que vai ser da humanidade, o que leva a gente para frente. Se é sobrevivência, ou será que um futuro assim as pessoas percam a vontade de viver? Pode acontecer isso, né? Existem alguns estudos demográficos que nos países a taxa de natalidade cai onde as pessoas vivem melhor. Por que será isso? Talvez não exista um desejo de dar continuidade à vida. Eu vejo isso. Talvez seja porque o custo é caro e aí a pessoa preserva, eu quero tomar meu leitinho muito bom. De certa forma, quando você tem filho, você está abrindo mão de um tempo seu, porque tem uma criança que depende de você. Talvez renda, e muita renda. Exato. Um custo absurdo. E talvez num país mas é mais desenvolvido... egoísmo, né? Vai virando mais egoísta conforme a nossa qualidade de vida melhora? Pode ser, mas não quer dizer que seja falta de vontade. Planejado. Mas talvez não seja falta de vontade de viver. Seja só isso. E também, em outros países... Esses países que têm um índice de qualidade de vida alta, é muito caro os serviços. Então, a pessoa vai abdicar de muito tempo, porque creche é caro. Se ela tiver que ter uma babá, é caro. É tudo muito caro. Uhum. Então, a pessoa não consegue também... Você acha que se barateasse, talvez então mudasse essa curva? Eu acho que é uma curva de disponibilidade de renda e de tempo. E você faz uma troca. É que nem comprar um cachorro. Ninguém compra um cachorro para ter mais tempo livre. Sim, evidentemente você vai ter menos tempo livre. Filho, mais ainda. E aí são acordos que você faz. E de acordo com o seu objetivo de vida, você entende que deveria ser legal. Magno, me conta você acha que é possível, claro que não agora, ainda estamos longe disso, mas talvez no intervalo aí de 5, 10, 15 anos, chegar num ponto que o ser humano possa passar a ser humano mesmo, e viver, e curtir a vida, e ter um aspecto muito mais de curtir, de viver, né? Você acha que isso é possível? Eu acho que é possível, eu só não sou tão otimista com esse horizonte de tempo. Porque assim, a premissa de que a gente vai delegar para a máquina essas atividades que a gente não sente tesão, que não é o que a gente está motivado, ou seja, aquilo que facilmente a gente gostaria de deixar para lá, isso ainda envolve muito da capacidade humana. Né? Assim, nem tudo a gente já consegue delegar. Eu não sei se isso vai acontecer em 5, 10 anos. Em algum momento vai. Acho que a direção para onde a gente está indo, eu concordo aqui que é exatamente essa. A gente ser capaz de fazer escolhas. Hoje, nós não temos algumas das escolhas. Nem tudo que você sonhou em fazer na sua carreira são coisas... você faz aquilo que você sonha, mas isso não quer dizer que só tem parte boa. Você pega as pessoas mais felizes nos seus trabalhos, não quer dizer que do minuto que ela começa a trabalhar, o último minuto, ela só faz coisas que ela tem extremo prazer. Tem uma coisa ou outra que você fala, pô, tudo bem, essa coisa aqui eu vou ter que fazer. Eu sou apaixonado pela minha empresa, pelo meu trabalho, mas eu odeio aquela reunião de segunda-feira. Então, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue delegar. Acho que o ápice dessa nossa satisfação daquilo que a máquina irá nos complementar é quando, de fato, você puder escolher, dentre tudo que você faz, aquilo que você não quer mais fazer. Ter essa capacidade da opção, né, de falar, poxa, eu não quero ter que parar o meu dia. Eu adoro viajar, mas eu detesto comprar passagem. Eu
não sei se alguém tem prazer em comprar passagem. Assim, você tem o prazer em realizar um sonho de ir viajar. Mas o ato em si de estar ali pesquisando, avaliando e não sei o quê, eu particularmente detesto. Então, E consome tempo, né? eu quero ter a realização daquele projeto, mas algumas etapas desse projeto eu não tenho problema nenhum em delegar. Se eu vou poder contar com um agente que eu vou simplesmente contar para ele o meu roteiro de viagem, ele já conhece as minhas viagens anteriores, portanto, o meu padrão de escolha para viagens, a minha realidade financeira, e a partir disso ele vai lá, pesquisa a melhor passagem e já escolhe, inclusive, um assento que eu tenho preferência, ótimo. Isso já existe, né? Isso Você já sabe que eu já estamos utilizo nessa. isso já. Então, amplificando esse exemplo, né, assim, em que outras situações eu vou ter esse comportamento autônomo da máquina, tirando de mim as coisas que não são satisfatórias, que não são transformadoras. Tem muita gente que hoje discute, por exemplo, nas empresas, a gente está vendo a IA sucateando muitas funções, ou seja, ela está tornando aquilo que era muito relevante até ontem algo que hoje não vai servir mais para nada. Talvez algumas atividades talvez faça sentido mesmo. E aí a gente precisa ser um pouco frio nessa análise. A gente entra no elevador hoje e não tem um ascensorista. A máquina substituiu essa função, né? Você não vê mais alguém que está ali para apertar os botões. Mas se a gente parar para pensar, tirando a frieza da questão, né, de, poxa, alguém perdeu o emprego porque a máquina agora, o elevador anda sozinho, será que aquele realmente era uma função engrandecedora, que era o sonho daquela pessoa? Talvez não. Então, algumas transformações exigiram essa nova reflexão sobre o que deve ou não deve ser feito. Perfeito, perfeito. Eu acho exatamente isso também. E acho que é muito difícil qualquer um de nós aqui ou qualquer pessoa no mundo conseguir prever o futuro e principalmente tentar acertar o tempo que as coisas vai acontecer. Mas uma coisa que todos somos capazes de analisar quando você tem bastante estudo, né, como a gente procura ter aqui, é analisar tendências e ver para onde as coisas caminham. Então, acho que várias coisas que a gente disse aqui são tendências, são coisas que são extremamente relevantes, que vale a pena todos nós aqui prestarmos atenção. Então, alguns aspectos que a gente falou aqui, só para dar uma recapitulada rápida, questão na educação, né? A importância desse estudo personalizado, da capacidade que a inteligência artificial pode ter de trazer esse ensino personalizado para cada um e cada um conseguir ditar o seu próprio ritmo e aprender da forma que gosta, muitas coisas que ele gosta e se interessa, isso hoje em dia está totalmente disponível. Essa questão de a gente procurar incentivar cada vez mais o uso e conhecer essas ferramentas, todas as nossas crianças, porque no mercado de trabalho certamente vai ser obrigatório se utilizar isso, é quase que não existe mais nenhuma função de um nível um pouco mais elevado que você não tenha grandes benefícios de utilizar essas ferramentas. Então, já cultivar isso desde cedo é algo essencial, claro, sempre de um modo que você estimule o desenvolvimento, inclusive cognitivo, e não que você simplesmente seja aquela resposta pronta, que isso, obviamente... Eu vi até um estudo aí que foi divulgado muito, inclusive no meio educacional, né? Puxa, uma pesquisa mostrando que alunos que utilizam inteligência artificial desenvolvem menos o cérebro, atrofiam áreas do cérebro. Eu falo, querido, se você, por exemplo, em vez de você vai treinar para uma maratona, se você, em vez de correr, você pegar um videogame e botar o teu avatarzinho do videogame lá para correr a maratona, você vai ficar bom na corrida? É óbvio que não é você que está fazendo. É a mesma coisa, né? Tudo que você não usa, você atrofia. Então, claramente, a gente vai ver grandes evoluções aí. Eu acho que a gente vai ter grandes benefícios daqui para frente. Mas nosso tempo aqui está acabando. Então, queria, para a gente encerrar o programa de hoje, uma última palavra com os nossos convidados. Vou começar pelo querido Sami. Queria agradecer aí, Magno, a você, Gabas Altuta, pela companhia, a você pela audiência e nos vemos aqui com frequência no Miragem Podcast. Tuta. É isso, quero agradecer ao Magno, foi muito bom essa conversa. Infelizmente não deu para perguntar tudo que eu queria hoje, mas a gente se vê novamente aí. Magno. Muito bom, obrigado aqui pela honra de poder estar aqui com vocês, bate-papo incrível. De fato, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas, então... Faremos mais um, podemos fazer mais um, não tem problema algum. Muito legal. Obrigado pelo convite e é isso. Maravilha. Bom, você então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Lembrando que o Miragem é um podcast semanal, então a gente está sempre presente aqui no YouTube ou na Jovem Pan. O programa sempre vai ao ar aos sábados às 11h30 na Jovem Pan ou a partir das sextas-feiras nos canais de áudio e também no YouTube. É sempre uma honra poder contar com a tua audiência aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio aqui da Jovem Pan. E vamos seguir, certamente, nas próximas semanas vamos ter muitos e muitos assuntos extremamente relevantes
com esse objetivo de trazer essa perspectiva de futuro, esse debate, essa filosofada sobre o que pode acontecer e trazer as novidades que mais impactaram esse mundo da tecnologia e o mundo como um todo, todas as semanas. Muito obrigado e até a próxima.